Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. O anjo fala com Gideão. Esse anjo aqui, com letra maiúscula, é Jesus, o anjo do Senhor. Quando aparece com letra maiúscula, é o próprio Jesus. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e trago o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha, carne, e pôs no assaf, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e põe sobre esta pedra, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofrá dos abiesritas. Glória a Deus. Jesus, o anjo do Senhor, apareceu para Gideão e disse que o Senhor era com quem? O Senhor é contigo. Primeira coisa que eu quero que você observe: Deus tanto se manifesta no coletivo como Ele pode se manifestar no individual. E esse livro de Juízes é um livro que, se você observar bem, Deus está se manifestando individualmente as pessoas ali. Foi assim com Osiel, foi com Gideão, foi com Sansão, entre outros. Mas observe só quando o Senhor fala com ele: Varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão ainda não tinha percebido o poder que iria sacudi-lo. Senhor, mas se o Senhor é conosco... Não, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? Aí Jesus volta a dizer para ele, no verso 14, então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta força de vocês, vai nessa tua força. Observa só o que o Espírito Santo de Deus está falando nesse dia contigo. Observa porque Davi disse: O Senhor é o meu pastor. Observa porque os discípulos se voltavam para Jesus e, na particularidade, eles recebiam revelações poderosas de Deus. Observe: vai nessa tua força e livrarás, agora vem o coletivo, livrarás a Israel. Não vai livrar tu e tua mãe, teu pai, tua casa, não. Vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Te enviei eu. Não enviei vocês, enviei eu. Aí Gideão pede que o Senhor aguarde, prepara aquele
aquele alimento todo, aquela comida, e quando a comida é apresentada, outra observação, o que Jesus disse para ele? Que colocasse a comida onde? Sobre a pedra. Pedra é símbolo de quê? Da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular de esquina, né? A qual os construtores veio rejeitar, e foi ela sendo assim a principal na edificação do templo. Então, na esquina, tu tem que ter uma mudança, tem que ter alguma coisa acontece. Ninguém anda em linha reta numa esquina. Esquina significa lugar de mudança, lugar de virada, lugar de transformação. Esquina, lugar de atitude. Então pega aí a oferta que tu trouxe, põe sobre a pedra. Aquela pedra simbolizava o próprio Cristo, a própria palavra de Deus viva no meio deles. A palavra de Deus que estava viva dentro de Gideão, quando disse para o Senhor sobre as maravilhas que os nossos pais nos contaram do que o Senhor fez no passado. Aquilo estava vivo de Gideão, dentro dele. Então o que Jesus fez? Jesus ensinou a ele como sacudir a palavra que estava dentro dele. Muitas pessoas têm a palavra. Se tem a palavra, tem o milagre. Só que tu tem a comida na tua casa, tu tem o pão e tu tem a água. Se tu não meter a mão no pão, não meter a mão na água e fazer o movimento de levar até a boca, tu morre de fome com pão e com água dentro de casa. E morre de sede. Tudo que tu vai fazer requer um movimento teu. Para pensar. Para você trabalhar, você tem que se movimentar. Para você levantar na hora de acordar, tem que se movimentar. Tem gente que se movimenta até dormindo, roda para um lado, rola para o outro. Para levantar, tomar um banho, tem que se movimentar. Para ir receber o teu dinheiro no banco que você ganhou pelo suor do teu trabalho, você tem que ir até lá, tem que se movimentar. Para falar com alguém que está à distância, nem que seja pela internet ou pelo telefone, você tem que se movimentar. Observa que se nas coisas naturais, para ter um resultado, é preciso um movimento, estou com fome, você tem que se levantar e se movimentar. Se é necessário um movimento nas coisas naturais, imagina então o movimento que é necessário nas coisas espirituais. Lembra quando Jacó adormeceu, deitou sobre uma pedra e teve o sonho, aquela visão em sonho de uma escada que se desenrolava do céu, Jesus no topo da escada e os anjos parados no meio, cada um em um degrau? Não, subindo e descendo, subindo e descendo. Observa que durante o sonho todo, a visão toda, lá estavam os anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Outra coisa que eu vou te contar, anjo não fica parado. Eles recebem ordem a todo instante de Deus, eles se movimentam. Água, como eu disse aqui antes, para produzir energia elétrica, ela tem que estar em movimento. Água parada não produz nada, pelo contrário, água parada apodrece, dá bichos e vai fazer mal para a tua saúde. Então o que Jesus veio falar com Gideão? Varão valoroso é tu, o Senhor é contigo, vai nessa tua força, tu livrarás Israel. Então mostrou o que com isso? Para a tua vida começar a mudar, você tem que se movimentar com o poder da palavra que está dentro de você. A Bíblia diz que Satanás por um caminho virá contra nós, e por 7 diferentes fugirá da nossa presença. Quando? Quando eu me levantar contra ele. Se ele vier contra mim e eu ficar parado, ele não vai fugir da minha presença, ele vai marchar na minha direção. Satanás só corre quando você se levanta contra ele. Isso é movimento. Primeira coisa que aconteceu com aquele coxo lá em Atos 3, quando Pedro e João iam para o templo por volta da hora 9, primeira coisa que aconteceu com aquele coxo, quando Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Olha para nós, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Primeira coisa, aquele homem levantou e ficou parado. Ele levantava e pulava, ele saltava, ele foi para dentro do templo, ele pulava, ele se movimentava. O que o Espírito Santo está falando? O que o Espírito Santo está nos trazendo nessa hora? Para a gente começar a ver uma mudança grande na nossa vida, tem que ter um movimento grande.
Quanto maior for o movimento, maior é a mudança. E o que movimenta a palavra que há dentro de nós? A nossa fé. A nossa fé é a vara que mexe na palavra, sacode a palavra que está dentro de nós. É a nossa fé. Uma vez eu li um livro em que o rapaz relatava o seguinte, que um jovem achou um pé de abóbora, né, no meio de um lugar, de uma obra, um lugar de construção, tinha uma obra cheia de pedregulhos grandes, aquelas pedras grandes que saem do meio de barranco, nessa obra, nesse terreno da obra. E no meio desse terreno ele viu um pé de abóbora pequeno, entre as pedras, um pé de abóbora, só o pé de abóbora pequeno lá. Ele olhou para aquele pé de abóbora e disse assim: pé de abóbora, eu te abençoo em nome de Jesus. E foi embora. Passou um tempo, foi passando-se os dias. Um belo dia alguém voltou naquele lugar e mandou até chamá-lo depois disso, porque entre aquelas pedras apareceu uma abóbora gigantesca, muito grande. Aquele pé pequeno de abóbora deu uma abóbora grandona. Atrás de uma pedra apareceu uma grande abóbora, muito grande. Nós sabemos quando a gente diz que crê mesmo. Você sabe quando você crê. Você também sabe quando você está tentando se enganar e você não crê. Você sabe quando você está esperando mesmo o milagre. Você também sabe quando você não está esperando milagre coisa nenhuma e ainda está dizendo que está. Não podemos enganar a nós mesmos. Claro que a Deus ninguém engana. Por quê que para uma palavra de convicção sair da tua boca, tem que ter um movimento dentro de você? Quer ver isso? Quem hoje veio para cá, hoje, e pelo caminho veio orando, esperando um milagre? Quem veio? Uma pessoa, duas pessoas? Olha só. Não, mas eu creio em milagre. Eu sei que você crê. Mas hoje você não determinou, você não sacudiu dentro de você o conteúdo de poder, de palavra de Deus que tem dentro de você, para chegar aqui nessa noite e dizer: Senhor, aquele milagre que durante o dia inteiro eu tive pensando, aquela palavra que me fez crer que esse milagre pode acontecer, eu estou esperando. Você viu como é que as coisas acontecem? Você vê como a Deus ninguém engana? Você vê por que às vezes as coisas na vida da pessoa ficam paradas? E Deus quer te dar, mas antes Ele quer que você se coloque numa condição de receber. Primeiro contato que Gideão teve com o anjo do Senhor foi mencionando a palavra. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram, dos feitos do Senhor Deus no passado? Essas maravilhas que os pais contaram, todas elas partiram de quê? Partiram do poder da palavra. Deus deu uma palavra a Moisés: diga ao povo que marche. Deus deu uma palavra a Moisés quando ele orou e o maná desceu do céu. Deus enviou Moisés para levar o povo lá do cativeiro do Egito. Deus falou com Noé que iria derramar um dilúvio, 40 dias e 40 noites de chuva forte sobre a terra, que não ficaria nada sobre a terra. Mandou ele preparar uma arca, e assim aconteceu. Olha quantas coisas pelo poder da palavra de Deus foram sendo lembradas, foram sendo passadas de pai para filho, e Gideão era um desses filhos que estava na mesa com o pai, dando atenção e guardando o que estava ouvindo. E a primeira coisa, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas? Como quem diz: se o Senhor é conosco, então o Senhor mudou? Porque agora a gente está sendo sufocado pelos midianitas. Aí, eles esperam a gente colher o trigo. Quando a gente está preparando o trigo, botando para secar durante o sol, durante o dia, eles vêm lá das montanhas, saqueia tudo, rouba tudo e leva. Só não levava o da tribo de Gideão, da casa de Gideão, porque ele escondia o trigo. Ele escondia. Ele tinha essa habilidade, ele se antecipava a esconder, não deixava muito tempo exposto. Então o Senhor mudou, porque eu ouvi maravilhas do nosso pai, que os nossos pais nos contaram de Deus no passado. Deus mudou? Hebreus capítulo 8, versículo 13, né? 13:8.
capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não mudou, nunca mudará. Não mudou, não muda, não mudou e nunca mudará. Tem alguma coisa errada. E essa coisa errada está com o homem, com a mulher, não com Deus. Tanto é que o Senhor abriu a vista de Gideão logo dizendo para ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Vai nessa tua força. A palavra continua aí dentro de você. Então, minha irmã, olha o que o Espírito Santo está me tratando comigo nesse dia e está tratando contigo aí. Você precisa sacudir a palavra que tem dentro de você e botá-la em prática. Tem que mexer na palavra que está dentro de você. Chegar nas paredes da tua casa, botar a mão nela e falar: Senhor, eu consagro essa casa aqui ao nome de Jesus. Quem tu vê fazendo isso nos dias de hoje? Moisés levantou as mãos e o exército de Israel prevalecia contra o exército inimigo. Quando Moisés cansou a mão, o exército inimigo prevalecia sobre Israel, até que 2 servos de Deus perceberam e sustentaram os braços de Moisés para que a mão ficasse em pé. E aí Israel prevaleceu. Tem bênção de Deus nas tuas mãos. Você precisa sacudir isso. Senhor, como tu foi com José no Egito, aonde que ele colocava as mãos, tu o faria prosperar? Senhor, vou botar a mão na minha carteira de trabalho, me faz prosperar nesse negócio. Senhor, vou botar a mão aqui no meu negócio, na minha fazenda, no que tem na minha casa, no meu celeiro. Vou botar a mão aqui na minha despensa. Vou botar a mão aqui nos meus documentos, nesse projeto no trabalho, nesse contrato, nessa casa, nessa empresa. Senhor, me faz prosperar, porque tu não mudou. Mas você tem que fazer isso com confiança, sabendo que a confiança está partindo de dentro de você. Não da boca para fora, ou porque acha que tem que fazer, ou porque alguém te mandou fazer, mas depois que a palavra se mexe dentro de você, aí é que acontece o milagre. Aí é que acontece o milagre. Aí é que Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento nas coisas que não se vê e a prova dos fatos das coisas que se esperam acontecer. Eu estou esperando em Deus. Conversa fiada, você não sabe o que é esperar em Deus. Você não está esperando em Deus. Estou sim, não está. 7 coisas de quem realmente espera em Deus tem na sua vida. Primeira, palavra de Deus. Segunda, conhecimento de Deus. Terceira, vida de oração. Quarta, vida de santificação. Quinta, não desiste de esperar. Sexta, não desiste de esperar. Sétima, não desiste de esperar. Essas são as 7 coisas que há na vida de quem realmente está esperando em Deus. Não, estou esperando em Deus. Lembra de Simeão e Ana na porta do templo? Lembra? Ana já estava idosa, Simeão também. Quando ele pegou, Simeão pegou até então menino Jesus no colo, o que ele disse? Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a glória de Israel. Estava idoso na porta do templo. Pegou o até então menino Jesus no colo e disse: agora pode despedir o teu servo em paz. Eu sei, Senhor, agora me recolhe junto para ti, vou partir, porque se cumpriu a última promessa que ele aguardava na terra. Pegaram até então menino Jesus no colo. Ele não desistiu de esperar, porque confiou nas promessas, nas palavras que estavam ali. O nosso Deus, Lucas 1,37, a Bíblia diz que Ele é o Deus das coisas impossíveis. Diz assim, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. E por que você para no meio do caminho? Desiste de esperar quando a bênção está prestes a chegar naquele dia e naquela hora que Deus marcou com você. O trabalho da tua mão, o teu estudo, os teus investimentos no reino de Deus, a tua vida, o que tu faz para a glória de Deus, o que tu trabalha para Deus, o Espírito de Deus está mandando te dizer:
Tudo isso está diante dos olhos dele. Está tudo diante dos olhos dele. Um folheto que tu pega e dá na mão de alguém, está registrado diante dos olhos dele. A vassoura que tu pega para varrer o chão da casa de Deus, está diante dos olhos dele. Uma cadeira que tu limpa, um irmão que você auxilia, uma oração que você está fazendo, tudo isso está diante dos olhos dele. E qual foi a leitura oficial no começo aqui? Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E por que debaixo do céu? Porque em cima do céu as coisas são eternas e não contam o tempo que contam as coisas embaixo do céu. Em cima do céu não existe relógio, porque lá a eternidade é controlada por Deus. Ele é o Pai da eternidade. Então, nessa hora, olha o que o Espírito está falando contigo. Deixa Deus se mover na tua vida. Deixa o Espírito Santo, mete a mão na vara da fé e mexe lá dentro do teu espírito. Sacode ela lá dentro. Não, está escrito aqui na palavra de Deus. Eu li. Isso é verdade, está escrito aqui. Se tu creres, verás a glória de Deus. Não, tem que ter uma mudança. Aquela oração que eu fiz, eu estou esperando resposta. Eu estou aguardando. Eu já contei isso aqui há muito tempo atrás, vou contar de novo. Uma vez eu ia passando com uma moça, conversando com ela em direção à rodoviária Novo Rio, aqui no Rio. E no meio de uma conversa, Deus me usou para falar alguma coisa com ela, e ela parou no meio do caminho, puxou um caderninho de dentro da bolsa e anotou lá, riscou o negócio lá. Eu falei: olha, o que você está fazendo? Hoje recebi mais uma resposta de uma promessa de Deus. Ela tinha tudo anotado, ela estava levando a sério. Levava tão a sério que anotou. Levava tão a sério que guardou, que esperou. E que entendeu na hora que o milagre chegou, que era Deus falando ali, o milagre acontecendo. Ela riscou lá, já que se cumpriu mais uma. Ela sabia o que era, ela não me disse o que era, mas disse que se cumpriu, rabiscou no caderninho, fechou, guardou e botou na bolsa e seguiu. Imagina no caderno chamado Onisciência de Deus, que nada fica de fora, nada escapa e nada é esquecido. Imagina o que Deus não tem reservado para você, não muito depois desses dias. Mas como é que tem sido a tua vida? O que você tem feito? Tem desistido? Recebe o que o Espírito Santo te manda dizer nessa hora. Não desista do que pediu a Deus, porque Deus não desistiu de atender o que você pediu. Deus não desistiu de te atender. Não desista de pedir. Não desista de perseverar. Olha para Daniel. Daniel, desde a primeira oração, Deus ouviu. Partiu a ordem. Olha aí. Olha José, 12 anos dentro de uma cadeia no Egito. Deus não tinha se esquecido dele, tirou ele de lá para ser governador no Egito. Daniel, príncipe lá na Babilônia, ó, ministro lá. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha Jeremias em quantos calabouços andou. Olha Isaías, que até cerrado ao meio ele foi. Minha irmã, meu irmão, Paulo largou todo o conforto, honras e privilégios que ele tinha para ser um homem marginalizado na sociedade em que vivia, andando em cavernas, pregando o evangelho em vilarejos, em cidades, se escondendo, mas pregando a palavra, Deus contando com milagres. Ele encontrou algo extraordinário, que valia a pena largar todos os conceitos e privilégios e mordomias que ele vivia. Tem algo glorioso dentro de você. Tem algo mais poderoso que uma bomba atômica dentro do teu espírito. É a palavra que o Espírito Santo está armazenando dentro de você. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito Santo está armazenando a palavra dele aí dentro de você, ó. Está armazenando a palavra dentro de você, esperando que você faça um gesto de fé
e de perseverança, para que a palavra se mexa dentro de você e ele dê vida a ela e o milagre aconteça aí fora onde você está. É isso que ele está esperando. É isso que ele está esperando. Que você creia que para Deus todas as coisas são possíveis e que ele pode te tirar hoje ainda da situação que você se encontra e te botar numa outra situação que você nem poderia imaginar, porque os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Você precisa mexer o que está dentro de você. Você precisa mexer o que está dentro de você. Lembra de Josué e Caleb? Quando foi enviado junto com os outros 10 espias? Caleb fez calar o povo por causa da palavra que o Senhor tinha dito e ele guardou. Não! Subamos animosamente e possuamos a terra, porque o Senhor falou que nos daria. Calou o povo. Guarda isso nessa noite, nesse dia, nessa manhã que você está ouvindo essa mensagem, nessa tarde, nessa madrugada, nesse dia. Guarda, esconde ela dentro de você, porque eu preciso mexer na palavra de Deus que está dentro de mim, para começar as coisas a acontecer na minha vida. Preciso mexer, preciso sacudi-la. E o que vai mexer na palavra de Deus que está dentro de mim? Não é nada que eu pegue por fora, é eu sacudi-la com a minha fé lá dentro. Senhor, está aqui essa causa, ó. Muda essa causa, Senhor. Está aqui, ó, o meu pedido diante de Ti. Eu estou esperando no Senhor. E você sabe quando você está falando com confiança. Imagina então Deus que conhece todas as coisas. Ninguém ora por orar, nem tem que falar por falar. Jesus disse, que tu pedir e no teu coração não duvidar, tu vai receber. No coração, lá dentro, mexer, lá dentro onde está aquela fé guardada, sacode ela lá dentro nessa hora, porque Deus te tirou de situações piores que você se encontrava, te limpou e te colocou aí. Quem te disse que Ele não pode te tirar da que você está vivendo hoje? Estávamos à beira da morte, hoje estamos a caminho da vida, a caminho da glória de Deus, a caminho das mansões celestiais. Quem diria que isso aconteceria conosco? O Senhor te chama de Sião nessa noite, por muitos considerada enjeitada, mas guardada com amor de Deus. Fica de pé em nome de Jesus e vamos falar com Ele em oração, e que o Espírito Santo esconda essa palavra dentro do teu espírito e que essa transformação aconteça na tua vida. Ore a Deus comigo. Ore agora, em nome de Jesus. Poderoso Deus, grandioso Pai, a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do homem e da mulher. Santo Deus, lança agora uma unção do teu Espírito sobre cada um que está ouvindo essa palavra. Lança agora uma unção, meu Pai. Como a pessoa toma um choque a meter o dedo na tomada, que desça agora uma carga elétrica de unção do céu sobre a cabeça daquele e daquela que está ouvindo essa mensagem nessa hora. E que seja sacudida lá dentro a palavra, que seja mexido lá dentro a palavra, que seja modificado o nosso ser, que a pedra angular de esquina venha agora se movimentar dentro do nosso espírito e que comece a acontecer as mudanças. Meu Deus, tu não quer sacrifício de tolo, meu Pai. Tu não bebe sangue de animal, tu não come carne de animal. Tu quer verdadeiros adoradores se colocando em holocausto diante do teu altar. Verdadeiros homens e mulheres de Deus que diga, Senhor, eis-me aqui.
e que ouça de ti: varão valoroso, varoa valorosa, eu sou contigo. Vai nessa tua força. Vai nessa palavra que está dentro de ti, que tu está ouvindo nessa noite, que eu vou mexer ela na tua vida e vou trazer visível as coisas que tu não vê, pois eu já estou operando por você. Oh Espírito de Deus, seja assim para a glória da tua majestade, Senhor. Seja assim para o louvor da tua majestade, Senhor. Não podemos deixar, nem queremos deixar e não vamos deixar que as aves do céu comam pelo caminho que o Senhor está nos dando. Mas esconderemos dentro do nosso espírito e colocaremos em prática. Aí tu vai poder abrir a boca e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu comecei a guerrear pelo meu filho, comecei a guerrear pela minha filha, comecei a guerrear pelo meu marido, comecei a guerrear. Aí tu vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí tu vai dizer: a minha casa está entregue nas mãos do Senhor. Eu coloquei tudo que eu tinha nas mãos dele. Aí você vai dizer: eu entreguei todo o meu ser a serviço de Deus. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Olha os mortos sendo ressuscitados, os coxos se levantando, os paralíticos andando, os cegos enxergando, os mudos falando, os surdos ouvindo, Satanás sendo envergonhado, os trabalhos de bruxaria e macumbaria sendo desfeitos, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó está pelejando por mim, porque eu me movimentei com a palavra dele que ele colocou dentro do meu espírito. Assim, Senhor, veremos a tua glória. E desde já recebe o louvor e adoração de tudo que o Senhor está fazendo essa hora, esse momento em nosso meio. Porque sem o teu Espírito, nada se pode fazer. Teu Espírito é como um vento, e não existe vento parado. Vento é o ar em constante movimento. Seja assim para a glória do teu nome, Pai. Bendito seja o teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.